Então, hoje nós vamos continuar estudando sobre os deveres exigidos no nono mandamento. Nós vimos a primeira parte sobre quais são os deveres exigidos no nono mandamento e estudamos essa que está aí na tela. Vamos revisar. Os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre homens e a boa reputação de nosso próximo. Nós vimos que o alcance geral do nono mandamento é a santidade da verdade, não foi isso? E continua. Boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração. Ou seja, a verdade ela tem que ser dita por completo. Foi isso que vimos. Em questão de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Ou seja, não importa o ambiente, não importa onde estejamos, a verdade ela tem que ser não só considerada, mas como de fato dita. E julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Essa é a segunda parte que nós vamos estudar hoje. Entristecer-nos pelas suas fraquezas. Vamos ler juntos? Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças. Defender a sua inocência. Receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Antes de continuarmos, nós vamos revisar os mandamentos, né? Para a gente não perder o costume. Então, qual é o oitavo mandamento? Não furtarás. Qual é o sétimo mandamento? Não adulterarás. O sexto? Quinto? Honra teu pai e tua mãe. Quarto mandamento? Terceiro? Nome do Senhor em vão. Segundo mandamento? E o primeiro mandamento? E nós vimos o prefácio. Qual é o prefácio? Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Estamos caminhando para o final da memorização dos mandamentos. É essencial que nós saibamos, né? De fato, dominemos aí os mandamentos. Então, agora nós vamos nos esmerar nessa parte e vermos como e o que o Senhor requer de nós. E vamos dividir aqui com os versos bíblicos. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Vamos ver o que o texto, o catecismo quer dizer com isso. 2 Coríntios 12, 21, vou pedir o Gabs que leia para a gente. E o Vitor, 1 Coríntios 13, 6, a irmã Edneia, Provérbios 17, está sem óculos? Provérbios 17, 9, por favor. 1 Pedro 4, 8, Fernando. Pode ler. Preciso que, indo outra vez, meu Deus me humilhe no meio de vós, que eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Nem por isso. Então, Veja, Paulo, ele está colocando que vai se entristecer pelo fato de muitos de estarem naquele meio pecarem e, pior ainda, não se arrependerem dos seus pecados. E isso mostra e como isso está conectado ao nono mandamento, gente. Como se conecta ao nono mandamento?
é a maneira como nós lidamos com o erro do próximo, porque é o princípio básico. Porque uma vez que você sabe do que aconteceu com alguém e a postura como você lida com isso, vai dizer muito como você vai tratar a verdade. Aí a gente tem diversos exemplos disso. Nós vivemos na era da informação, onde a informação chega muito rápido a nós, principalmente as tragédias e o mal feito, né? Aquilo que as pessoas fazem ao redor do mundo está na palma da nossa mão. E nós temos a tendência, isso a gente consegue notar claramente, a tendência de não nos entristecermos mais com essas coisas. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também em filtrar aquilo que a gente está recebendo. Porque se nós recebemos muitas notícias, obviamente que a gente precisa criar uma casca, no sentido de perder a sensibilidade com aquilo que a gente vê. Principalmente o mal feito, aquilo que as pessoas fazem, que vimos na questão tanto do sexto mandamento, não matarás, quanto na questão do sétimo mandamento, ligado a assassinato, a estupro. São coisas horrendas que acontecem à nossa volta e nós temos o dever, lembra que a gente está tratando aqui é sobre isso. Nós temos o dever de nos entristecermos. Por isso, a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade de informação que a gente recebe, porque a maioria delas está sob o nosso controle. A quantidade de tempo que você gasta vendo notícia vai dizer muito sobre como você vai lidar e como vai trabalhar essa sensibilidade. Paulo fala que vai chorar. Ele vai chorar por ver aquela igreja daquela maneira, vivendo em pecado e não se arrependendo. Então, a sensibilidade que a gente precisa ter. Então, entristecer pelas fraquezas do próximo. Lembra que a gente está tratando aqui? Não é só sobre o irmão. Desde o início. Desde o quinto mandamento. Nós estamos tratando do próximo. Esse é o resumo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E encobri-las. 1 Coríntios 13:6. Não se alegra com a justiça, mas regozije-se com a verdade. Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, muito cuidado ao abrir da nossa boca. As palavras, elas têm esse poder, e nós vimos isso recentemente em Tiago, né? Uma fagulha é capaz de colocar fogo numa mata inteira. Né? O leme, um pequeno leme é capaz de controlar um grande barco. Assim é a nossa língua, um pequeno órgão capaz de destruir. Né? Leia de novo o verso, por favor, minha irmã. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Separa os maiores amigos. Esse é o poder das palavras que estão na nossa boca. Separar os maiores amigos. Né? Muito interessante esse verso, que demonstra que amizades profundas podem ser destruídas com o poder de algumas palavras, de algumas poucas palavras maledicentes. Isso, e aí como estamos estudando o aspecto positivo, deve nos fazer encobrir. Deve nos fazer encobrir aquilo que nós vamos falar, como vimos semana passada. É verdade? É. Mas como vai ser dita? Como vai ser dita essa verdade? Vai dizer muito sobre nós. Não tem como nós não lembrarmos das palavras de Jesus em Mateus 18. Jesus fala que vai arguí-lo entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Ou seja, a gente não está tratando aqui, a gente vai ver em 1 Pedro 4. Pode ler, por favor, 1 Pedro 4. Versículo 8, que você leu? Versículo 8 só. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso um para com o outro. O amor cobre a multidão de pecados. Um amor cobre a multidão de pecados. Como eu estava dizendo,
A gente não está tratando aqui sobre esconder o pecado com negligência ou simplesmente algo como fechar os olhos para aquilo que foi feito de errado. Não é isso que a gente está tratando. De novo, Mateus 18 vai trazer princípios sobre encobrir a fraqueza do próximo, encobrir o pecado do próximo. Aqui a gente está tratando sobre algo de como você vai lidar com isso. Porque é exatamente o contrário. Quando você vai falar do pecado de outro para um terceiro, você está falando para quê? É para resolver? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente vai falar sobre o pecado do outro porque a gente não tem assunto. E aí a gente abre a nossa boca de maneira displicente. Isso provavelmente já aconteceu com a maioria de nós, espero que não volte a acontecer, e a gente sabe o quanto é vergonhoso. Quanto é vergonhoso você perder a oportunidade de ficar calado, né? Você traz não buscando resolver. Então, por isso que nós devemos encobrir. Encobrir não nesse sentido, como já dissemos, de deixar da maneira que está. Mas se a gente quer resolver, há princípios para isso. Você vai primeiro até a pessoa. É até a pessoa. Se você quer comentar sobre isso, é com a pessoa. Com mais ninguém. A partir dali, se não há um sincero arrependimento, aí você vai levar a uma testemunha junto com aquela pessoa. Preferência junto com aquela pessoa. E então a igreja. Então, devemos encobrir sim. Encobrir sim. Porque aqui a gente não está falando de pecado. E tem algumas outras questões que a gente pode tratar aqui como exceção, no sentido do pecado público. Na verdade, nem seria exceção. O pecado público, todo mundo fica sabendo. Então, ele tem que ser tratado de maneira pública. Não é isso? Exemplos bem extremos, como um assassinato. Um assassinato vai ser tratado de maneira pública, seja na esfera do Estado, seja na esfera da igreja. Um membro da igreja que comete um assassinato, e aqui a gente está falando do ato mesmo, né? A gente viu a amplitude do mandamento, mas no ato se torna vergonha para a igreja. Ou seja, um exemplo bem profundo para que a gente consiga diferenciar isso. E assim como um adultério, indo às últimas, se deitando com alguém que não é o seu cônjuge. É um pecado público, precisa ser tratado publicamente, para que haja cura, arrependimento e restauração na igreja. Então, encobrir e nos entristecermos. Lembrando, irmãos, que os irmãos fiquem à vontade para comentar e contribuir aí no estudo. Mostrar franco reconhecimento dos dotes e graças do próximo. 1 Coríntios 1, 4 e 5. Você pode ler, Ana, por favor, para a gente? Então, mostrar franco reconhecimento dos dotes e graças do próximo. Veja, está de concordância com aquele texto que a gente leu semana passada de João sobre Demétrio, onde ele diz que os irmãos testemunham, têm um bom testemunho de Demétrio, assim como ele também. E aqui, Paulo, ele estende, porque ele está falando dos cristãos, mas ele também está falando sobre o conhecimento daqueles cristãos, que é o Senhor quem dá. Uma vez que nós vimos isso no 5º mandamento, sobre o reconhecimento dos dons e dotes, nós vimos também no 5º mandamento. É o fato de que, se é uma verdade, eu vou reconhecer. E o conhecimento está ligado a dons, a dotes. Né? Você é um bom profissional
né? E eu tenho o dever de reconhecer isso. E aqui a gente está, obviamente, falando de bajulação, a gente está falando de um dever que você vê a maneira, o proceder do irmão ou do próximo naquela questão e você reconhece. Você não só reconhece, como você contrata o serviço, como você indica o serviço, porque você consegue reconhecer. Ou seja, você está prezando pela verdade. Se assim não fosse, você não faria. Ou seja, nós temos esse dever. Temos esse dever. E é gratificante, né? É gratificante você reconhecer um trabalho bem feito. A gente, às vezes, vai ter que pagar um pouco mais, mas nada melhor do que você não ter uma dor de cabeça, né, numa questão onde você não tem capacidade de fazer. Você contrata um bom profissional, ele faz e a questão é resolvida. Isso é muito bom. Então, há aí um reconhecimento dos dotes que é o Senhor quem dá, seja sobre os ímpios, seja sobre os crentes. O Senhor quem dá os dons e quem dá sabedoria a todos esses para que trabalhem de maneira excelente. Defender a inocência do próximo. 1 Samuel 22, 14. Áquila, por favor. 1 Samuel 22, 14. Sobre defender a inocência do próximo. Essa história para Aimeleque não termina bem. Ele e 84 sacerdotes são assassinados por consequência de uma mentira de Davi. Mas ele está defendendo Davi aqui. Só que a defesa de Aimeleque, ela é justa e verdadeira. Apesar da questão de Davi, a defesa dele é verdadeira. Porque ele levanta argumentos para o rei Saul, que são argumentos que são válidos e verdadeiros. Você pode ler novamente o versículo, por favor? Ele é fiel, genro do rei e pronto na obediência e honrado. Aimeleque, ele distribui ou ele lista argumentos sobre a defesa, defendendo Davi diante de Saul. O que Aimeleque está colocando aqui é de que Saul não tinha legitimidade para perseguir Davi. Não tinha, e realmente não tinha. Ou seja, é uma defesa à inocência de Davi. Uma defesa legítima que demonstra e que nos ensina sobre isso. O dever que nós temos, assim como temos o dever de reconhecer os dotes do próximo, naquilo que está bem diante de nós vemos que a pessoa de fato não fez isso e não merece essa injustiça, nós temos o dever de fazer como Aimeleque, de reconhecer e proferir palavras a fim de defender, se assim nós tivermos oportunidade, né? Na maioria das vezes nós não teremos, visto que, como já colocamos, nós vemos diversas injustiças diariamente pelo fato de nós termos muita informação, mas o que nós vamos ver é a nossa volta, que nós vamos ter oportunidade de falarmos a verdade e defendermos aquele que está sendo julgado injustamente. Receber prontamente as boas informações a respeito do próximo e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Receber prontamente as boas informações a respeito do próximo. 1 Coríntios 13, 6 e 7. Isabela, por favor. E Salmo 15, 3, Danilo. Provérbios 11, 13, Aline.
Provérbios 26, 24 e 25. Gabriel Martins. 26, 24 a 25. E Salmo 101, 5. Irmão Jorge, por favor. Pode ler, Isabela. Salmo 15, 3. Provérbios 11, 13. Vejam, irmãos, o que a gente está colocando aqui sobre receber prontamente as boas informações a respeito do próximo. Essa é a primeira parte. Aquilo que você ouve, você vai ouvir prontamente. A gente tratou disso semana passada em outro aspecto, sobre como nós proferimos muito mais palavras maldizentes do próximo do que elogiamos o próximo. E aqui a gente está falando no contexto onde essa pessoa não está presente. Se a gente parar para contar a quantidade de vezes que nós falamos sobre a pessoa, a gente fala muito mais mal do que bem. E aqui a gente está tratando agora sobre receber prontamente. Receber prontamente. E isso está ligado, muito parecido com aquilo que vimos no mandamento anterior, no 8º mandamento. Nós vimos que ser receptador é ser ladrão. Né? Receptador, obviamente, de um bem roubado é quebra do 8º mandamento, assim como roubar um bem. Está ligado, são cúmplices nessa questão. Assim como alguém que é maldizente no falar e você ouve sem questão alguma. Você ouve, balança a cabeça, você pode até estar reprovando na sua mente, mas você continua ouvindo. Você continua recebendo isso. Eu estava até conversando, por exemplo, disso com o Vinícius ontem à noite. Eu estava no evento sexta agora. Aí a mulher que me contratou, cara, me bombardeou de informações e de críticas a uma outra profissional da minha área. E ela falou tanto, mas tanto mal da mulher que se ela falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu estava falando junto com ela. Eu tive que me segurar a ouvir, igual você está falando aí, rejeitar, né? Ela ficou falando um tempão, estava meio triste, né? Porque a profissional pegou um trabalho muito aquém do que ela esperava, né? Mas ela foi tão incisiva que se eu desse mole, daqui a pouco eu estava compartilhando junto com ela da informação. Doideira. Exatamente. A gente, como eu já disse, né, a gente está muito mais pronto para falar mal. Realmente, são questões, às vezes, que machucam a gente, como você colocou, né? Ela teve uma decepção legítima, mas quando você gasta o seu precioso tempo ruminando isso, você vai fazendo mal para si mesmo. A gente sabe disso. A gente sabe o quanto é ruim isso. E a gente vai ver aqui que, às vezes, a gente tem que sofrer o dano por questões e, obviamente, não indicar mais, né? O mínimo que ela vai fazer é não indicar mais, mas deve tratar muito do coração, né, da pessoa, porque como a gente vai lidar com isso, vai rapidamente tomar o nosso coração e a gente vai sofrendo com isso, sofrendo muito com isso. E aí vem a questão de proferir perdão mesmo quando a pessoa não pede. Isso é um dever cristão, né? Então, veja, e aqui eu lembro de algo que eu ouvi do meu pai. Eu ouvi isso algumas vezes, de como você vai lidar com isso. Mas vamos ler os versículos seguintes para a gente poder comentar. Provérbios 26, 24 e 25. Gabriel. Quem odeia
mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. E Salmo 101:5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha, isso é Deus falando sobre aqueles que as ocultas caluniam o próximo. E nós somos chamados a sermos santos como Ele é santo. Ou seja, Deus fala que destruirá o caluniador. Salmo 101:5. Nós não devemos ser cúmplices dos caluniadores. Nós devemos fazer aquilo que nos é devido como cristãos. Eu estava comentando sobre um roteiro, vamos dizer assim, que meu pai falava sobre como lidar numa questão que você de fato, muitas vezes você se sente constrangido. Essa é a palavra. Você é constrangido, a pessoa quer conversar com você, aí a pessoa fala assim, você sabe o que aconteceu com fulano? E aí você, obviamente, não pode julgar a pessoa porque ela não falou nada ainda. Você não pode dizer, pô, lá vem fofoca. Você não pode pensar isso. Você não sabe o que a pessoa vai falar. E aí meu pai colocava assim, ó, eu não sei o que aconteceu, mas vamos orar por ela antes? Isso é um filtro. Porque a pessoa tem uma consciência. E essa consciência dela, ela pode vir até falar a fofoca, mas ela vai medir as palavras. Que agora elas vão parar e vão orar juntos sobre aquela pessoa. É muito interessante como nós precisamos ser despertados na nossa consciência. E a gente, como eu já disse, já passamos pelo constrangimento, tanto da pessoa que ouve a fofoca, como da pessoa que fala. Sabe quando você está ali e você não sabe o que conversar, e aí você, pô, sabe o que aconteceu fulano? Aconteceu isso e isso. Uma maledicência acontecendo, quando era melhor que vocês permanecessem calados, né? Como os meninos falam aí sobre a bateria social, né? É melhor que a bateria social acabe, deixa no silêncio mesmo, né? Porque nós somos muitas vezes tentados a isso, a falar daquilo que não deveria e constranger o nosso próximo e pecar, pior de tudo. É interessante como isso está conectado ao final, né, que a gente leu, né? A questão de estudar sobre o que é verdadeiro, porque a gente vai ver no final ainda, né? Hoje. Uhum. E quando a gente tem nada para falar de falar fofoca, porque a nossa mente está vazia. Exatamente. Deve ver que geralmente quem é menos inclinado à aquisição de conhecimento, quem é menos inclinado à aquisição de conhecimento, é mais inclinado à fofoca. Você pode ver que geralmente está associado. Geralmente. Exatamente. O último verso que nós vamos ler, justamente aquilo que cantamos hoje, está ligado muito ao coração, como nós nutrimos o nosso coração, a nossa mente. Então, o que fica aí é um alerta para nós. Eu listei aqui 3 coisas a partir dos textos que nós lemos sobre o que nós podemos fazer numa situação dessa. A primeira, seria bom que nós não ouvíssemos, mas vimos aqui o exemplo daquilo que nós podemos fazer para filtrarmos. A segunda coisa é não considerar. Não considerar. Veja, receber prontamente as informações a respeito do próximo e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadores e caluniadores. Muitas vezes vai ser impossível a gente não ouvir, mas é possível a gente não considerar. Por quê? Porque você vai fazer um julgamento que não é justo. Você ouve a palavra daquela pessoa e considera tudo que ela fala. Não, se você quer que aquela questão vá além, você vai ter que fazer como vimos sobre Mateus 18. Você vai ter que arguir com aquela pessoa. E não só com aquela pessoa, com a pessoa que te contou. Então agora o grupo somos de 3, porque não é só você e a pessoa que
um terceiro comentou com você. Não, os três precisam estar juntos para que essa questão seja resolvida. Então, você não pode considerar uma questão, às vezes, contra você ou contra alguém muito querido de você, sem que as partes estejam presentes. E o terceiro, óbvio, é não passar à frente, não passar para frente aquela informação. Né? Se você já sentiu o impacto daquilo, né? E de novo, a gente já passou por isso, né? A gente já passou por isso e vê como é triste para nós, porque é uma questão que não estava ligada a nós. Se eu soubesse ou não, daria no mesmo, porque eu saber daquela informação não ajudou em nada. Não ajudou em nada. E pior, você passa para frente e aquela questão que ainda não está resolvida se torna muito pior do que era antes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Perfeito. Perfeito. O texto fala sobre o espírito de brandura, você vai corrigir de maneira a que a questão seja resolvida, né? E você não ser tentado, e para que você não venha ser tentado. É uma questão que estamos tratando aqui sobre como você recebe essas informações, muitas vezes nos impactam a ponto de nós criarmos uma ira dentro de nós por uma questão que a gente ouviu de alguém que muitas vezes é confiável, né? Você ouviu de alguém próximo a você, né? Aquela pessoa é confiável? É. Só que aquela pessoa ela pode estar errada. A informação que ela tem pode ser incompleta. Pode ser seu cônjuge. Pô, seu cônjuge falou isso, isso, aquilo. Você, com muita sabedoria, vai considerar e se aquilo precisa ser resolvido, né, você vai juntar as informações e ir até aquela pessoa para que isso seja resolvido de maneira completa. Então isso é muito importante. Até as pessoas confiáveis, elas podem errar. A gente precisa lembrar disso. Prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Provérbios 22:1, vou pedir à irmã Sônia que leia Provérbios 22:1 e Luís João 8:49. Eu lembrei de uma situação das Crônicas de Nárnia, do contexto, né? O Peregrino da Alvorada, em que a Lúcia ela vai para tem tipo um negócio mágico, né? Que ela consegue ver o que outras pessoas, onde outras pessoas estão. E ela pede, se não me engano, eu vi faz muito tempo, né? Ela pede para saber o que as amigas falavam quando elas estavam ausentes. E ela vê que as amigas estavam falando mal dela. Isso entristece ela. Tá ligado a rejeitar o que ela ausente. Uhum. É interessante quando o Aslan entra em cena, o Aslan não repreende a fala das amigas, mas repreende Lúcia a querer saber o que estava falando dela, a ausência dela. Uhum. E não competia a ela. Por quê? Porque a gente é pecador, né? A gente pode acabar praticando esse pecado e o outro vai encobrir as faltas, vai nos levar à sobriedade. Não, você está falando errado. Você vai
depravação total que a gente está vendo sempre, né? O pessoal não realmente. Estou usando ele para o slide anterior, né? Estou no slide anterior ainda. Eu estou maldizendo o irmão tão querido. E aí, muitas vezes a gente falha nisso, até mesmo quando a gente vai buscar informações a nosso respeito, que não compete a nós. Exato, isso é ser pacificador. Pacificador e ter sede por justiça. Porque muitas vezes você ouve uma questão e você interpreta errado a questão de ter sede por justiça, e o seu amigo que sofreu o dano, ele está triste, né, com essa questão, e você precisa ser sóbrio na questão dessa. E não colocar lenha na fogueira. Você precisa ser sóbrio, ser pacificador, sem deixar de buscar justiça. Sobriedade vai dizer muito. Pode ler. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ao ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Gente, a gente vive na era da informação, como já dissemos, e é o momento mais tentador para que nós tenhamos atenção. É muito, mas muito fácil você ter a atenção das pessoas, principalmente se você quer riquezas, como lemos. E isso vai ter um preço, que é o bom nome. O bom nome. Você vai adquirir poder, riquezas e todas as consequências ou todos os benefícios da riqueza, mas o seu nome não. Então, Provérbios 22:1 vai dizer: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. As pessoas, elas estão literalmente se matando para serem vistas, fazendo coisas esdrúxulas, questões que mostram a falta de sabedoria do ser humano, mas elas fazem isso para que sejam vistas e ganhem fama e assim ganhem dinheiro. Elas destroem assim o bom nome delas. E o lema hoje em dia é: falem de mim, seja mal ou seja bem, porque eu vou ter benefícios com isso. Não é assim que marqueteiros, alguns políticos e, infelizmente, alguns pastores, eles crescem. Eles, muitas vezes, têm a maioria das pessoas falando mal delas, e com razão por aquilo que elas fazem, praticam, mas ela precisa só de uma minoria para acreditar nelas e financiar o seu mal. Financiar o seu mal. Seja, como já dissemos, um marqueteiro, um político, ele só precisa ser eleito com uma quantidade específica de votos. Ele é deputado, ele precisa de uma quantidade específica de votos, não importa o que os outros estão dizendo. Ele destrói o nome dele a fim de adquirir as muitas riquezas. E nós, como cristãos, nós carregamos o nome de quem? De Cristo. Nós vimos no mandamento anterior que é legítimo adquirirmos riquezas, bens, mas não em detrimento do nosso nome, que já não é só nosso. Nós fomos resgatados do império das trevas para a maravilhosa luz, para boas obras, para carregarmos o nome de Cristo. Se nós nos envolvemos em questões onde somos e destruímos o nome de Cristo, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Isso demonstra a nossa maneira como vamos lidar com aquilo que nós vamos ter de benefício. Isso é muito importante. E aí, continua. Defendê-la quando for necessário. João 8,49. Então,
Jesus aqui, ele se defende da acusação de ser dominado por demônios. Ele, mais à frente, vai reafirmar a sua divindade. Aquele versículo que fala sobre que antes de Abraão existir, eu sou. Jesus aqui, ele gasta, entre aspas, um tempo com aqueles que ele sonda os corações e sabe que aqueles homens ali, a maioria deles não iria acreditar nele. Mas mesmo assim, Jesus, aquele que é Deus e sonda os corações, ele se defende. Porque em outras oportunidades, Jesus, ele se calou. Pela sua sabedoria eterna e infalível, ele sabia o momento certo de assim proceder. Mas aqui não. Aqui ele vê necessário de se defender. De novo, se Jesus faz isso, nós também. E o catecismo conduz a isso, né? A pensarmos que não é apenas um direito nosso, mas um dever. É um dever, lembra? De novo, nós estamos estudando sobre aquilo que é exigido. É um dever nosso de nos defendermos, mas aí a gente pode pensar em que é óbvio que eu vou me defender. Em que momento que eu não me defenderia? Em momentos onde nós nos entregamos e deixamos com que a mentira se alastre. E aí, como já dissemos, a gente não carrega só o nosso nome. A gente tem uma família a zelar. Seja família de sangue, seja família de Cristo. Se um pai de família ele é difamado por alguma questão, ele precisa buscar os meios cabíveis para essa questão seja resolvida. Porque ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem uma igreja, ele faz parte de uma comunidade que pode vir a envergonhar a comunidade por algo que nem verdadeiro é. Então, se defender é importante, sim. E muitas vezes, por preguiça ou por falta de sabedoria, as pessoas elas deixam as questões como estão. E aí Jesus nos ensina aqui a nos defendermos. E você não foi chamado para pagar o preço pelo pecado de ninguém. Alguém já pagou o preço por nós. Graças a Deus. Agora, cumprir as promessas lícitas. Cumprir as promessas lícitas. Salmo 15, 4. Gabriel Falcão, por favor. Salmo 15, 4. Aos seus olhos tenho desconhecido correto, mas honra aos que têm jura com um dano próprio. Olha, a gente vai se ater a essa segunda parte do verso. E jura com dano próprio e não se retrata. Esse verso é desafiador. Aqueles que vimos isso no 8º mandamento, aqueles que trabalham e prestam algum serviço, vão necessitar de sofrer o dano em muitos momentos. Porque você faz um contrato e aí, por uma questão ou outra, você tem prejuízo, seja no serviço ou seja na produção do produto. E aí você precisa cumprir aquele contrato. Caso contrário, você está quebrando o 9º mandamento. Você está deixando de cumprir aquilo que o Senhor nos chama a fazer. E aí o verso continua. Não se retrata. Não se retrata. Nesse contexto, o não se retrata está ligado àquele que não volta atrás naquilo que disse. Aquele que entendeu, peraí, eu disse que ia fazer,
agora eu tenho que fazer. Isso é um desafio para nós. Desafio enorme. Porque a preguiça, o prejuízo financeiro, tudo isso vai bater a nossa mente. Mas eu disse que ia fazer. Seja em coisas grandiosas, um contrato que envolve valores financeiros, seja aquilo que você diz para a pessoa que está ao seu lado. Isso é um desafio. É um desafio. O Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Se a gente começar a pensar sobre isso, né? Jura com dono próprio e não se retrata. Eu disse que ia fazer, agora eu tenho que fazer. E o último, estudar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Vamos ler todo mundo esse verso? Vamos abrir? Filipenses 4:8. Filipenses 4, verso 8. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É só isso mesmo. Vejam, o verso começa com tudo que é verdadeiro. Desde semana passada a gente tem visto que o 9º mandamento está ligado à santidade da verdade. Irmãos, nada na palavra de Deus está ali por acaso. Paulo começa com tudo que é verdadeiro. Se você tem a verdade do Espírito Santo, que atua por meio da palavra, as consequências disso são que tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude e de louvor, vão caminhar para isso. Mas começa com tudo o que é verdadeiro. E aí a aplicação o nosso irmão Vitor já fez aqui, né? A gente inicia, a gente precisa pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Mas, muito mais do que isso, nós precisamos nutrir a nossa mente, porque nós não temos a capacidade, porque somos filhos de Adão, como vimos ontem, né? Somos filhos de Adão, e nós não temos mais a capacidade de ter um coração verdadeiro por nós mesmos. E é por isso que nós vamos pensar nessas coisas a partir da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus. Não por justiça própria. Não por sabedoria pautada por mim mesmo. Não. Por tudo aquilo que é verdadeiro. A partir disso, a pergunta ou a resposta termina com Filipenses 4:8. Mas poderia também começar com Filipenses 4:8. Talvez seja bom para a gente lembrar e ter na nossa mente de que uma mente bem nutrida, como o irmão colocou, vai fazer com que tudo aquilo que vimos seja minorado, seja diminuído. O Senhor nos ajude. Um desafio falar sobre isso aqui, porque quando nós preparamos o estudo, nós olhamos para nós, né? De como isso nos constrange. E é só pela autoridade da palavra que eu sou capaz de trazer isso aqui para os irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Devemos gastar tempo pensando, e é interessante que o catecismo coloca estudar. Estudar está ligado
aquilo que Paulo fala nesse mesmo capítulo. Filipenses 4,13, um texto muito conhecido, que ele vai tratar sobre aquilo que ele aprendeu. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Antes do 13, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Aprender está ligado a esforço. Ninguém aprende na primeira leitura. Ninguém aprende assistindo um vídeo. A gente aprende com muito esforço. Então, estudar, gastar tempo e assim praticar. Que nos ajude nisso. Eu tenho misericórdia de nós. E aí, Gerardo Voz, ele se propõe a responder essa pergunta aqui. Que mudança precisa ocorrer em nossas vidas antes de que possamos realmente conhecer e amar a verdade de Deus? Temos, por natureza, uma profunda indisposição contra a verdade e somos inclinados a duvidar dela ou a negá-la, bem como a falar inverdades e contar mentiras. Essa condição pode ser explicada, em parte, pelas ações enganadoras de Satanás e, em parte, pela nossa cegueira espiritual, como mortos em delitos e pecados. Por isso, precisamos nascer de novo, pela onipotência do poder de Deus, o Espírito Santo. A experiência do novo nascimento abre os olhos do coração e capacita a pessoa a realmente ver e a dar valor à verdade de Deus. A isso segue-se o processo de santificação, do qual um dos efeitos é operar na pessoa a aversão à inverdade, o amor pela honestidade e veracidade na sua vida e conversação diárias. Sem a operação da regeneração e da santificação efetuadas pelo Espírito Santo, permaneceríamos vítimas e agentes da inverdade para sempre. Nós, crentes em Cristo, temos uma responsabilidade muito maior quando comparados aos ímpios, que são responsabilizados pelos pecados dele. Eles são responsabilizados pela quebra do 9º mandamento. Isso é óbvio. Mas uma vez que nós já não somos mais esses mortos em nossos delitos e pecados, Deus, em sua misericórdia, nos resgata. Esse mesmo capítulo vai dizer que nós fomos salvos para boas obras. Agora, nós vivemos em diversos ambientes onde seremos tentados a quebrar o 9º mandamento, seja por comissão ou omissão. Mas há uma responsabilidade maior para a igreja. Estejamos prontos a reprovar isso dentro da igreja. Ou senão, teremos que dizer que não é o juntamento dos santos aqui. Essa é uma questão que muitos de nós já vivemos dentro da igreja. A maledicência ser tomada. E nós, como estamos estudando o aspecto positivo, devemos ter uma postura de alguém que está pronto a aborrecer, a abolir isso em nosso meio. Uma postura, e aqui a gente faz esse papel de prevenir, né? Graças a Deus, eu vejo uma igreja madura, e isso me constrange, né? Eu aprendo muito com muitos irmãos, com todos os irmãos, mas nós temos experiências que nos machucaram, uns mais, outros menos, experiências em outros lugares. Isso sirva de lição para a gente. Mas a nossa postura, a maneira com que nós vamos lidar com isso, vai influenciar aqueles que estão à nossa volta. Se esse grupo aqui entender isso, os demais, aqueles que chegarem até essa comunidade, eles vão, por constrangimento, aprender a lidar com isso. O Senhor nos ajude. O irmão quer fazer pergunta.